Bitcoin é a criptomoeda mais famosa do mundo. De 12 de março até agora, dia 29 de abril, subiu quase 100%. Hoje, um Bitcoin equivale a cerca de R$ 46.500. Quando esse vídeo sair, deve valer algo em torno de 20 a 80 mil reais. Mas você deve estar se perguntando qual é a hora certa de comprar Bitcoin ou moedas digitais em geral. Hoje a gente trouxe aqui uma gestão especializada no assunto. Acompanhe aí. Fala pessoal da Carteira Z, beleza com vocês? Bem-vindo a esse canal. Hoje a gente tem o prazer de receber Bruno Souza, da Hashdex, uma gestora aí que investe em criptoativos. Muita gente tem dúvidas sobre esse tipo de investimento e a gente vai tirar todas as dúvidas hoje com ele, saber também qual é o momento certo de comprar. E hoje quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo para subir para mais pessoas possíveis. Bruno, boa tarde. Eu queria que você se apresentasse para a gente e falasse um pouquinho, inicialmente, o que são criptoativos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal aí da Carteira Z. Então, eu sou sócio da Hashdex. A Hashdex é uma gestora que foi fundada há um pouco mais de 2 anos, com uma equipe que é um misto de mercado financeiro e tecnologia, tá? Assim, então, cada sócio ali oriundo de um background diferente, mas todos já com alguma participação em um dos dois mundos, e com um objetivo em comum, que era criar uma ponte entre o mercado tradicional e um mercado novo dos criptoativos, ou ativos digitais, ou criptomoedas, né? São termos aí correlatos. Porque a gente viu uma falta realmente disso, assim, de uma gestora que tivesse fundos regulados, estruturados, com uma cara específica, entregando um tipo de exposição aos criptoativos que a gente achava que valia a pena. Eu, particularmente, minha carreira no mercado, assim, eu sou advogado, mas sempre trabalhei com M&A, mercado de capitais e fintech. Conheço o Bitcoin, acompanho o Bitcoin aí desde o começo, mais ou menos, desde ali de 2009, 2010, e a gente foi vendo isso acontecendo, crescendo, vendo como aquilo era uma realidade, e entendeu que existia aí essa necessidade de mercado. O que são os criptoativos? Os criptoativos são uma classe nova de ativos, que justamente foi inaugurada com o Bitcoin, foi o primeiro ali há pouco mais de 10 anos, e que é decorrente de um breakthrough tecnológico. E é uma coisa que a gente sempre gosta de frisar. Muita gente diz, pô, isso aqui foi feito, qualquer um pode fazer isso aqui. Na verdade, tem um avanço tecnológico ali enorme. E isso que é importante o investidor, o potencial investidor entender. Esse é um play de tecnologia, muito mais do que financeiro. O termo moeda te leva a pensar no investimento financeiro. Mas quando você olha em investimento em tecnologia, você começa a pensar as coisas de uma maneira diferente. Tecnologia é uma coisa que vem, ela demora um pouco para se estabelecer, para achar o fit perfeito ali de mercado, mas quando ela encontra um encaixe, ela tem um efeito enorme, exponencial, e afeta vários mercados. É o que a gente vê com os criptoativos em geral, e aqui especialmente em tudo que diz respeito a valor e troca de valores. Tá? Os criptoativos mudam a maneira como a gente regula o valor no mundo. E por isso eles têm tantas potenciais aplicações aí que vão muito além da ideia de, será que um dia eu vou poder comprar um café com Bitcoin? Acho que muita gente para nessa ideia, mas tem uma profundidade aí muito maior de casos de uso que são super interessantes. Muito bom, Bruno. Eu acho que o pessoal pode ficar na dúvida de como está o mercado de criptomoedas em geral lá fora. Quem que participa? Quem são os participantes desse mercado? Pô, a pergunta é ótima, porque parte da nossa missão é trazer mais informação para o investidor brasileiro sobre o que está acontecendo lá fora. E o investidor americano, por exemplo, percebe a cripto como já uma coisa mainstream, e o Bitcoin também, né? Então, um dado interessante é que um número recente da Charles Schwab, que é como se fosse a XP dos Estados Unidos, colocou entre os millennials o 5º ativo mais investido, é como se fosse um fundo de Bitcoin. Tá? Então, à frente de Netflix, de GM, GE, assim, de ações super conhecidas, o 5º ativo mais negociado é o Bitcoin. Quando você olha o mercado institucional lá, você vê coisas muito grandes e muito sérias. Assim, teve uma divulgação recente até que o Medallion, que é o fundo mais bem sucedido da história, o fundo do Jim Simons, está investindo em futuro de Bitcoin. Então você tem muitos dados assim, tá? Operações do Goldman Sachs, JP Morgan, a Fidelity tem uma operação gigante de cripto, oferece custódia e trading para clientes e tal.
Então, lá não é uma coisa que está à margem, lá já é uma coisa muito central do mercado, e assim, a gente tem que aproveitar para não perder o bonde também. O mundo está se movimentando no sentido, o investidor brasileiro também precisa seguir, né, o caminho ali para aproveitar enquanto está no começo aí da classe de ativos. Muito bom, Bruno. Eu acho que o pessoal também quer saber muito sobre segurança, é um dos aspectos principais. Cara, vou investir em Bitcoin ou moeda digital, ou num fundo que invista em moeda digital. Qual é a segurança? Qual é a regulação? Tá, acho que a primeira coisa a lembrar, assim, tem muita gente por aí que oferece coisas, investimentos que são ou irregulares ou que são golpes ou pirâmides. Então, a primeira coisa é, obviamente, exercer seu senso crítico. Quem está te oferecendo um produto de investimento é uma gestora regulada pela CVM, pela Ambima, é um fundo de investimento. A gente sabe que no Brasil são só hoje 3 gestoras, além da Hashdex, mais 2, que trabalham com criptoativos. Então, tirando esse pequeno grupo, qualquer pessoa te oferecendo investimento de criptoativo, provavelmente está oferecendo uma coisa irregular, tá? Então, primeira coisa, entra lá no site da CVM e tal. Claro que quando você olha, você vê os fundos da Hashdex, a gente é distribuído pelo BTG, pela XP, pela Genial, pela Aurum. Tem toda uma auditoria feita em cima da gestora para certificar que você está oferecendo um produto com segurança, né? Então, buscar esse tipo de validação externa. Obviamente, desconfiar de quem faz promessas miraculosas. Né? Você sabe que gestor nunca promete resultado. Se alguém está prometendo X% ao dia, pode ter certeza que aquilo ali é golpe, né? Então, tem esse lado, que é o lado de gente tentando se aproveitar. O outro lado é um lado de segurança do ativo em si, que se você compra diretamente o ativo, tem uma questão de como você armazena aquilo ali. E é uma coisa que exige um certo conhecimento técnico, e a maior parte das pessoas não sabe como fazer. A pessoa compra numa exchange, né, numa bolsa de cripto, e deixa aquilo ali na bolsa, no ambiente de bolsa. Isso é muito perigoso, porque se aquela bolsa for hackeada, você vai perder todos os seus ativos, né? A melhor solução, que é a solução que a gente adota na Hashdex, é a contratação de empresas especializadas em custódia de cripto. E aí, não vou me alongar muito, mas é um processo super interessante que você quebra a chave privada, que é como se fosse a senha do banco, vamos dizer assim, quebra ela em vários pedaços, espalha isso em bunkers pelo mundo, e você precisa de um procedimento que parece o procedimento ali do código nuclear do presidente americano, sabe aquela história que é um monte de gente girando a chave ao mesmo tempo para conseguir movimentar? É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente vai movimentar um ativo, que se o investidor comum for fazer em casa, ele não consegue, tá? Então, são protocolos assim super rígidos de segurança. Então, tem essa combinação. Uma é não se meter em roubadas, né? A segunda é, se você resolveu comprar, saiba que existe toda uma complexidade para o armazenamento desse ativo. E quando você vê casos de gente que perdeu, perdi meus bitcoins e tal, quase 100% dos casos é alguma coisa assim. A pessoa não soube guardar essa chave do banco, a chave privada ali que dá acesso aos ativos. Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre a geração de valor. Como é que um criptoativo cria valor e também sobre o lastro. Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Tá. Aí eu volto ali naquele ponto inicial que eu falei que foi o breakthrough, né, do Bitcoin quando ele foi inventado. O Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, se é uma pessoa, se é um grupo que inventou o Bitcoin, o que ele fez ali foi resolver um problema de décadas, um problema matemático e criptográfico de décadas. E quando ele fez isso, ele abriu as comportas para uma série de mudanças. E o que esse problema resolve, no fim das contas? Ele permite que você crie um ativo digital que seja escasso. Tá? Quando você olha o seu e-mail, por exemplo, seu e-mail é uma informação digital, mas ele pode ser reproduzido infinitamente. Né? Você manda um e-mail para mim, eu mando para 1000 pessoas, essas pessoas mandam para 1000 pessoas. Então, não consigo controlar a reprodução daquilo ali. O que o Bitcoin permitiu, e aí você tem vários outros ativos que vão aproveitando essa tecnologia de diferentes formas, que é o blockchain, né? É que você programe um ativo que não pode ser copiado. Tá? Imagina o valor que isso tem no mundo digital, tá? Em que a gente transaciona digitalmente em todos os momentos. Você cria um ativo que equivale a uma nota na sua carteira. Né? A nota na carteira, você me deu uma nota de $100, ela saiu da sua carteira, ela está comigo. Você só usou uma vez. Eu só posso usar uma vez. E aí você começa a criar uma possibilidade de destravar valor, né? De coisas que estão hoje no mercado financeiro e nos mercados em geral,
que não podem ser transacionados hoje, você consegue transacionar usando blockchain e criptoativos, tá? Então, um exemplo interessante disso é tokenização. É você pegar coisas que já acontecem hoje, tá? Uma obra de arte, um quadro ali do Andy Warhol. Isso foi feito outro dia. Você pega o quadro, você divide ele em frações reais, em tokens daquele quadro, e você vende ele no mercado secundário, né? Então, um quadro que inicialmente só seria vendido no leilão para algum sheik árabe, de repente você, Rafael, pode botar 10 mil reais ali e comprar um pedaço do quadro. E amanhã você vende para mim. E amanhã, então, de repente, o mercado de arte, que era muito travado com pouca liquidez, você começa a ter uma liquidez enorme. Isso é possibilitado pelos criptoativos. No caso desse quadro, o Ethereum, que é o segundo maior criptoativo, né? Então, cada criptoativo tem uma função diferente para resolver um problema de mundo real diferente, e o valor dele vem do tamanho do problema que ele resolve e da eficácia dele em resolver esse problema. Então, é tecnologia. A tecnologia, o Zoom, né? O Zoom resolve problemas grandes, o WhatsApp resolve problemas grandes, ele tem um valor muito grande, né? Então, essa um pouco a lógica de onde deriva o valor de cada ativo, né? E, enfim, é um pouco por aí. E aí, a gente pode discutir cada ativo especificamente, e aí, assim, tem discussões econômicas aí super interessantes, né? Muito bom, muito bem explicado, Bruno. E eu acho que vale a pena o pessoal enxergar um pouquinho sobre os fundos da casa para você explicar a principal diferença entre eles. A gente tem um histórico curto aqui, desde dezembro de 2019, para a gente conseguir colocar os três, né? A gente colocou o comparativo com o Ibovespa, não é o benchmark do fundo, mas a gente consegue perceber claramente aqui a descorrelação, né? Nesse período, o Ibovespa caiu 32%, pegou essa questão do coronavírus, dessa crise que estamos vivendo no momento, e os fundos subiram aí, o Discovery 11%, o Explorer 19% e o Voyager 43%. Então, explica um pouquinho da diferença entre eles e por que, de repente, é interessante o investidor descorrelacionar nesse sentido. Tá, então, esses três fundos, eles estão direcionados a investidores de perfis diferentes, né? Por questões regulatórias, né? Porque eles investem no exterior, então você tem as limitações ali da CVM para o investimento exterior. O Discovery é um fundo que investe 20% em cripto e 80% em renda fixa. Então, ele tem uma vol mais baixa, é muito mais palatável ali para eu recomendar para o meu tio-avô, né? Ele pode investir ali sem tantos solavancos, mas claro que a exposição dele a cripto é menor, então ele também não tem todo o upside ali. Ele é aberto para investidores em geral e tá em quase todas as plataformas aí. Tá em Genial, Orama, Guide, BTG. Se você procura aí na sua plataforma, você vai encontrar o Discovery. O Explorer, ele é um fundo que é para investidores qualificados, ou seja, aqueles investidores que têm mais de R$1 milhão ali em investimentos, e ele investe 40% em cripto e 60% em renda fixa, tá? Esse está disponível no BTG e na XP. E o Voyager é para investidores profissionais, então quem tem mais de 10 milhões, ou para fundos de investimento, enfim, para assessores, para agentes autônomos, né? Todo mundo aquele que se encaixa ali no critério de profissional, e ele é 100% cripto, então ele é o puro sangue. É claro que você tem que ter um estômago maior, você vê ali no período de queda ali em março, né? Como ele balançou muito mais do que os outros dois, né? Ele foi lá embaixo, mas também quando ele volta com mais força porque ele tem essa exposição pura a cripto. É interessante falar desse período porque correlação, para você entender, você tem que olhar uma janela de tempo, né? Você não pode olhar em uma semana e falar, está relacionado, está correlacionado ou não está. Né? Quando você pega uma janela maior que você vê. Em março, o mercado inteiro sofreu com liquidez, né? Então, cripto é um mercado muito líquido. Você teve gente liquidando posições em cripto para cobrir posições em outros ativos. E aí o mercado deu uma derrubada ali, mas rapidamente ele voltou e está com essa performance aí ótima, assim, do ano até agora. Facilmente o Voyager, especialmente, é um dos fundos com melhor performance aí no Brasil. E aí tem um efeito duplo aqui, porque não é redeado, esses fundos não são redeados. Então você tem uma exposição a cripto e ao dólar. Tá? Então você tem esse benefício também, se você não tem alguma exposição ao dólar, que é uma coisa interessante ter, você não ter a sua carteira inteira só alocada em reais, né? Não é um risco bom,
aqui com os nossos fundos você acaba tendo essa exposição dupla ao mercado de cripto, esse mercado de tecnologia, e ao dólar, pelo menos uma parcela, né, na parcela que está investida em cripto. Muito bom saber disso, né? Que não é redeado, então tem essa exposição também em dólar, nem sabia disso. É bom o investidor ter essa percepção também. Para a gente falar sobre o momento ideal para comprar um fundo de Bitcoin ou moeda digital em geral, fala um pouquinho sobre do aplicação inicial e adicional deles. Tá. O Discovery, que é o fundo aberto em geral, tem um mínimo de R$500, então ele é bem acessível. O Explorer é R$10.000 e o Voyager são R$25.000. Ele era 100 mil, a gente está passando para 25 mil agora. Tá? Todos eles têm liquidez diária, que é uma coisa também que a gente inaugurou aí no mercado, essa ideia de você poder entrar e sair todo dia. Um período de cotização curto, quem quiser entra no site ali, você vê os detalhes da cotização de cada um. E a administração 1% sem performance. Tá? A nossa ideia é dar acesso ao mercado. Então, a ideia assim, é realmente muito barato para o tipo de exposição que você tem, uma carteira balanceada em uma série de criptoativos, né, sem você ter que fazer isso na mão, que é uma coisa complicada, e só com uma taxa de administração aí super baixa. Então, esse é meio perfil dos três. Bom, agora a pergunta X da questão, a cereja do bolo, que muita gente pergunta a nós até com relação a fundos de ações, fundos em geral. Cara, tem um momento certo para a gente entrar num fundo de ação, por exemplo? Cara, depois de uma queda alta, é momento, não é momento? Então, esse é o questionamento que a gente recebe quase que diariamente. E a gente fala para você também, tanto em fundos que investem em moedas digitais, no fundo de vocês, ou até a pessoa que, de repente, quer se aventurar no mercado por conta própria. Qual é o time ali perfeito ou não tem? A gente... eu vou dar a resposta que eu dou para os meus amigos, que você pode falar, né, livremente, abertamente. Pessoal, não tem, tá? É assim, se no mercado, como o mercado brasileiro, na B3, já é difícil a pessoa física fazer isso, falar assim, eu vou entrar em Magalu hoje, eu vou entrar daqui a uma semana, ou via varejo, né? Eu vejo isso todos os dias nos meus grupos aqui, com meus amigos e tal. Às vezes você pega a faca caindo, às vezes você perde a subida, às vezes você acerta. Tem uma aleatoriedade grande. No mercado de cripto ainda maior, porque para você conseguir acompanhar o que está acontecendo, você tem que dedicar muito tempo para tentar entender, e mesmo assim, vão faltar elementos. Tá? Assim, esse é um mercado que tem uma vol muito maior que outros mercados. Então, tentar acertar o momento de entrada não é o que a gente recomenda. Até porque a nossa recomendação é que seja um investimento de muito longo prazo. Tá? A gente vê um potencial, aí lembrando a ideia que eu falei no começo, tecnologia tem um tempo de maturação e um dia ela encaixa e vai. Até esse momento, você tá na oscilação. Então, você tentar fazer esse day trade do negócio, tô acertando um dia, perdeu outro, assim, eu pessoalmente, como eu trato o meu investimento em cripto, eu entendo que não vale a pena. Vai tentando fazer um médio, vai comprando, vai acumulando, espera, tem paciência e concorda com você um prazo. Se você tiver uma exposição que é razoável, a gente recomenda uma exposição que não passe de 5% do patrimônio, né? É um produto volátil, se você precisar de liquidez amanhã, pode estar num dia que não é um dia tão bom, então você tem que ser conservador nesse sentido de não comprometer o leite das crianças ali. Se você colocar essa alocação razoável, você não vai ter problema em fazer uma posição de longo prazo e ter a paciência e ser um investidor inteligente a la Warren Buffett, né? Vamos esperar aqui e esperar a tecnologia amadurecer. Então, minha recomendação é essa. O que eu posso dizer? Bitcoin está longe da alta histórica dele. A alta histórica foi 20 mil. Ele está hoje 8 mil e pouco. Até pouco tempo, alguns dias atrás, ele estava 5 mil. Alguns meses atrás, ele estava 13. Tá? Então, assim, eu, particularmente, para mim, no meu investimento pessoal, eu considero um bom momento. Entrar agora nessa faixa e tal. Não é nada que eu acho, não é um momento interessante. Então, o mais importante é isso, o investimento ele é de longo prazo e você está confortável aí com os solavancos de mercado. Muito bom, Bruno. A gente explica muito para as pessoas sobre alocação de portfólio, uma alocação inteligente que tenha produtos descorrelacionados, diminuindo o risco do portfólio globalmente. Se a pessoa tinha 100% em ações agora, tomou essa porrada, às vezes tinha gente sem caixa, inclusive, para aumentar nas quedas, de acordo com os ativos que ela tem na carteira, enfim. A gente preza muito por isso.
E o que eu queria perguntar para você é como que o fundo de vocês pode melhorar o risco de um portfólio aí no médio e longo prazo. Essa composição de portfólio, a ideia dela é justamente essa, de você unir ativos descorrelacionados com a intenção de bater algum índice, né? Essa é a minha definição clássica de portfólio. Quando você roda alguns números, e a gente tem esses números, é uma coisa que a gente compartilha em nossas cartas para os investidores, é do material que a gente publica, a correlação de cripto com outras classes de ativos é quase zero, tá? Quase zero mesmo, às vezes é zero, às vezes é um pouquinho negativa, às vezes é 0,03, às vezes é 0,01. Então, realmente tem um comportamento muito diferente das outras classes de ativos. O ativo que mais se aproxima ali um pouco é o ouro, e mesmo assim é uma correlação, assim, posso estar errado, mas é uma coisa da ordem de 0,2, então ainda é muito baixa, 0,01, 0,2, tá? Então, ele tem um comportamento que é diferente do resto da sua carteira. Isso, por si só, já gera mérito de portfólio, né? E aí entra aquelas coisas, não confie na gente, confie em gente mais inteligente que a gente. Quando você olha o David Swensen, que o gestor do endowment de Yale, que é o melhor endowment do mundo, né? O cara é uma lenda do mercado e tal, ele está alocado em cripto há mais ou menos uns 2 anos, com o endowment dele ali de 30 bilhões de dólares. Então, esse cara que é o guru do portfólio, ele tem um pedaço ali no portfólio dele para uma alocação em cripto. Então, acho que isso diz tudo, né? Assim, se você tem um cara como esses com um pequeno pedaço ali, vale a pena você fazer o estudo para realmente alocar um pedacinho do seu. Especialmente aí o nosso fundo tem uma característica interessante, é que a gente desenvolveu um índice, né? O HDAI. Esse índice que é publicado pela NASA, que ele faz, ele representa o mercado de cripto como um todo. Então, ao invés de eu tentar fazer um velho invest e dizer, olha, essa cripto vai crescer e essa vai diminuir, a gente oferece o mercado, tá? É como se fosse o S&P de cripto. E aí, se amanhã o número 8 vira o número 3, você acompanhou isso. Se o número 8 caiu e o que era o 26 virou o número 5, você está exposto a isso, né? Que nesse momento da história, para o tipo de mercado que a gente tem, é a melhor tipo de exposição que a gente acredita. Então, você vai ter uma carteira balanceada em cripto dentro aí de um pedaço da sua carteira. Muito bom parametrizar aí essa questão do índice que vocês têm, torna um parâmetro, eu acho que foi muito inteligente essa questão do HDAI, eu ia te perguntar exatamente sobre isso agora. Bruno, e para encerrar, eu acho que é importante as pessoas saberem do cenário global como um todo, como é que ele pode afetar os criptoativos, né? E como que eles podem se beneficiar também do que vem ocorrendo nesse cenário que a gente tem visto agora. Cara, se daqui a 4 ou 5 anos tiver outra pandemia, outra questão mundial aí, como é que eles podem se comportar? Como é que o pessoal pode esperar que eles se comportem? A gente está num momento muito interessante, né? Assim, então, quando a gente fala de cripto, tem 2 lados, né? Tem um lado que é o lado de tecnologia, que é o que eu estava falando, essas soluções várias, mas tem um lado, para alguns ativos, que é um lado de moeda, o que moeda ou reserva de valor, né? O Bitcoin hoje, muito mais do que uma moeda para você comprar café, ele vem se apresentando aí como se fosse um ouro digital, né? Uma alternativa digital para a reserva de valor. Num cenário como a gente está, você vê os bancos centrais descontrolados na impressão de dinheiro e com consequências completamente imprevisíveis, a gente não sabe o que vai acontecer com moeda. Na semana passada, teve uma live do Stuhlberger com a XP, acho que todo mundo viu, que ele falou, olha, tem um cenário em que você pode ter um plano Collor global, que você acorda um dia, e que tudo vale mais do que moeda. Aí vai ser terreno, ouro, Bitcoin. O próprio Stuhlberger acabou mencionando ali. Por quê? Às vezes a gente olhando nos Estados Unidos, você acha, bom, o dólar vai manter o valor. O dólar talvez mantenha, mas e o real? E o argentino? Como está o argentino com o peso argentino? Né? Assim, essa semana, esses últimos meses, por exemplo, no Líbano, você vê um controle de capitais enorme, quebra corrida bancária. Então, assim, num cenário de confusão global, de complicação global, um ativo que serve como reserva de valor, que tem a emissão já pré-definida e que não está sujeito a interferências políticas, ele passa a ter um potencial valor grande, né? Ele para quem gosta do Taleb, né? Hoje em dia o Taleb virou moda, ele é antifrágil, ele prospera com caos, ele prospera com a instabilidade, ele tem um gama alto, né? Que é o termo ali que o Taleb usa, e o próprio Taleb, aliás, recomenda compre cripto. Outro dia até
nessa história do Líbano, e ele é do Líbano, quem olhar o Twitter dele vai ver ali. Falou, e o Banco Central do Líbano está proibindo transferências e tal. Aí ele buy cryptocurrencies. Né? Então, ouçam o Taleb. Assim, num cenário muito confuso, você ter um ativo como esse pode ser uma diferença grande de preservação do patrimônio, porque a gente caminha para um período que a gente nunca viu. Né? A gente tem uma confluência de cenários aqui que eu, pessoalmente, acho que é muito mais grave que 2008. Eu trabalho com um cenário que talvez até nível 1929. A gente tem coisas muito imprevisíveis acontecendo pela frente. Né? A gente teve a sorte de viver um período razoavelmente próspero do mundo, só que a gente não pode ter o viés cognitivo de achar que o mundo sempre volta a ficar bem, a ficar tranquilo, e a ficar, né, tudo ótimo, e as bolsas sobem indefinidamente, e os ativos sempre sobem. A história da humanidade não é essa. Então, é bom você ter um pouquinho de paranoia ali, um pouquinho de precaução para um cenário muito extremo. E o que acontece num cenário muito extremo? E a gente tem alguns elementos assim. Num cenário desses, cripto tem um mérito bem grande de portfólio. Vale a pena você dar uma estudada. Tem bastante gente falando sobre isso. O próprio Taleb é um exemplo. É muito inteligente você falando do viés cognitivo. Realmente as pessoas tendem a achar que o passado ele vai se repetir no futuro. Isso é muito comum e a gente tem que trabalhar isso na mente realmente para combater, né? Até tem um detalhe interessante, que uma publicação outro dia do Flávio Terner, lá da Gente Steps, que é bem amigo nosso. Ele colocou um gráfico e acho que ele diz assim, não lembro exatamente como era, mas a conclusão era: quem disse que a bolsa sempre volta? Né? Assim, essa volta, assim, ela pode voltar, mas se volta em 3 anos, em 5, em 8 anos, é isso que você quer esperar? Você quer deixar seu dinheiro parado esperando que volte ao nível de 3 meses atrás, daqui a 8 meses, daqui a 8 anos, daqui a 5 anos? Então, assim, né? Não vamos ser ingênuos, né? Assim, não ser sardinha. Tem gente grande, tem operações grandes, tem coisa acontecendo que às vezes não passa pela cabeça do investidor comum. Então é bom se precaver e não achar que vai ficar tudo bem e tudo ótimo, né? Assim, acho que acaba sendo uma maneira melhor de você fazer seu planejamento aí financeiro e de investimentos, você dosar e prever alguns cenários que não são bons. Perfeito, muito inteligente esse bate-papo. Eu acho que vai ser muito agregador para as pessoas entenderem aí a dinâmica, né, das moedas digitais. Aí a gente conhece o Flávio Terner e o pessoal, inclusive, fez uma palestra conosco aqui em dezembro de 2019, fizemos live com eles, então bem inteligente esse papo. Queria agradecer a você, pedir para o pessoal se inscrever, compartilhar. Eu acho que esse vídeo ele tem a necessidade realmente de ser compartilhado para que as pessoas, ao menos, entendam o que são moedas digitais, como é que um fundo trabalha nesse sentido e qual é o futuro delas. Então, Bruno, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui. Forte abraço. Obrigado, forte abraço a todo o pessoal. Quem quiser mais informações sobre a gente, hashdex.com e o nosso Instagram também, #Brasil. Tem bastante informação ali sobre a gestora e os fundos. Perfeito. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado. Até mais. Um abraço.